Boa noite. Declaro aberta a 135ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Peço ao nobre vereador Zé Wilson Domingues que assuma a cadeira de vice-presidente. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de chamada. Vereadores Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolese Filho, ausente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danila Mâncio Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, ausente. Senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com no mínimo 8 horas de antecedência, conforme regimento interno? Sim. Em discussão a ata da reunião anterior. Algum vereador gostaria de falar sobre esta ata? Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Eu peço desculpas. Mais uma vez, desculpas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres edis, em nome dos quais cumprimento através do senhor presidente. Boa noite ao público presente. Boa noite aos colaboradores da casa e quem nos acompanha. Eu não ia nem fazer a menção aqui, mas como tem uma outra questão que é importante dentro da ata, aí a gente já faz a correção à próxima. Quando eu pedi o sobrestamento da matéria, referente ao PROCON, aqui fala que não havendo contestação, o projeto de lei complementar número 2 de 2024 e parou. Ou seja, falta a complementação de que foi sobrestado. Mas o mais importante aqui, aí foi até um erro que senão gera uma certa confusão. O requerimento 004-2024 do senhor secretário vereador Joaquim, pedindo que a dispensa do interstício para aprovação. Sim, né? sim. E lá naquela oportunidade, o requerimento 004. E naquela oportunidade eu manifestei, né? Uhum. Eu me manifestei. Sim. E aqui falo que foi por unanimidade. Né? E na verdade, quando fala colocado em votação, o requerimento número 05/2024, na verdade é o 04. Então, precisa inserir também essas duas questões na ata para a próxima. Sim. Obrigado, senhor presidente. Certo. Peço que seja dada atenção às solicitações. No demais, senhores vereadores, estão de acordo com a ata apresentada? Sim. Sim. Então, a ata está aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos agora à segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 002/2024, de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal. O presente projeto tem por objetivo criar a gratificação mensal num valor de R$ 400 aos membros do PROCON da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Considerando que a leitura do projeto já foi realizada na reunião anterior, senhores dispensam a leitura? Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 002/2024. Algum vereador gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui explicar, primeiramente, o porquê que eu pedi o sobrestamento dessa matéria. Na semana passada, quando eu fiz a abertura da lei vigente dos membros do PROCON, o valor atual é de R$ 131,00 mais alguns centavos. O atual projeto de lei complementar institui a gratificação no valor de R$ 400,00. Então, quando eu abri, eu assustei. Vou ser muito sincero com vocês. E aqui eu explico o porquê do susto, porque não tinha visto, porque o assunto é simples. Mas eu não tinha visto essa questão por excesso de serviço, para ser muito sincero a todos. E aí eu pedi o sobrestamento. Conversei com os membros do PROCON, eles me explicaram a questão. Só que nós temos aqui que achar uma saída para esse assunto. Antigamente, o nosso PROCON tinha 3 membros. 3 membros. Só que hoje uma dessas vagas não está ocupada. Então, para nós acharmos uma saída aqui simples para fazer, e eu acho que é uma saída coerente, nós
é melhorarmos a redação desse projeto de lei complementar, né, deixando no máximo um coordenador e um membro. Aí não abre a possibilidade, por causa do reajuste de valor de uma terceira pessoa entrar, sendo que no momento eu vejo o trabalho do senhor advogado, eu vejo o trabalho da senhorita Cíntia, que também é coordenadora, conseguem suprir a necessidade da população por hora, entendeu? Então, dessa forma, nós limitarmos apenas ao coordenador e ao membro, porque o inciso 2 fala membros. Aí abre possibilidade de mais de um. E aí justifica mantermos o valor. Porque, sinceramente, falando para vocês, inclusive tem um requerimento, salvo engano, vai semana que vem, eu pedi um levantamento para o senhor advogado, o senhor Gustavo, só de dezembro, de 5 de dezembro de 2023 até 22 de fevereiro de 2024, vejam só, ainda porque a Câmara ainda ficou alguns dias fechada por causa do final de ano. Só de atendimento, de desconto em aposentadoria e pensão, foram 50. Que, inclusive, é um assunto que nós vamos tratar aqui dentro no futuro. Porque não pode continuar dessa forma, tratando as pessoas idosas do município de tanta má fé da forma. Eu comecei a perceber isso, falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Vai voltando à matéria. Então, os dois estão dando conta de atender. Então, seria, inciso 1, coordenador do PROCON, R$400. Inciso 2, membro do PROCON, R$400. Então, a emenda seria nesse sentido, tirar o plural, manter no singular, e aí não se mexe no valor. É uma justificativa de meio de campo, uma justificativa plausível para justificar esses R$400 face aos R$131, mas aí a gente retira a possibilidade de ocupar uma vaga a mais, sendo que não tem a necessidade. Eu gostaria de apresentar a emenda dessa forma. Então, ficaria o artigo 1º, a gratificação mensal a ser concedida aos servidores designados para cumprir a função de coordenador e membro do PROCON, Câmara, será de 1, coordenador do PROCON, não tem alteração. 2, membro do PROCON. Então, tanto no caput quanto no inciso 2, a gente tira o plural e mantém o singular. Eu acho que é uma saída de meio de campo. Correto. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Joaquim de Assis dos Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres edis. Boa noite aos senhores que acompanham presencialmente a nossa reunião. Boa noite aos funcionários da casa e boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu fiz aqui um pequeno apanhado, porque também, como todos os vereadores, a gente acompanha de perto. Vereador Antônio Marcos, concordo plenamente com Vossa Excelência, bem colocado, mas eu queria fazer aqui algumas ressalvas, perdoa, não é ressalva, queria fazer um comentário sobre o cargo e sobre o que a gente vem acompanhando. Semana passada, eu tive aqui na parte da tarde, a hora que eu cheguei aqui, tinha 3 pessoas na fila para ser atendida. Isso já estava quase estourando o horário, né? E, como o vereador Antônio Marcos falou assim, pouca gente para atender. E cada vez a demanda aumenta mais. E é claro que tem as pessoas que elas têm o celular, elas ligam aqui para o PROCON, direto no PROCON, e às vezes há pessoas que estão acompanhando o processo junto com o coordenador. E também tem pessoas humildes e simples. Essa semana, agora, eu encontrei com um amigo, uma pessoa assim, simples, humilde, e ele falou assim para mim, faz um grande favor para mim, fala para a moça do PROCON que hoje eu não posso ir. Eu volto semana que vem. Eu falei, eu faço isso para você, fica tranquilo. Então, já estão tudo preparado para ser atendido aqui. Aí o cidadão que precisa do PROCON chega e fala dessa forma com a gente. Então, você vê que também acaba atrasando, né? Então, acho que um valor aí que já está defasado seria muito bom e vinha até de bom grado para aqueles que tratam da vida e dos processos daquelas pessoas que não conformam o que aconteceu com ele, que é o caso do PROCON.
Senhores vereadores, venho aqui explicar e justificar, no caso dessa gratificação, para os nobres vereadores, dos servidores que atendem o PROCON, né? Como podem ver, o PROCON foi criado em 2014 e em 2014 ele não recebia nenhuma gratificação. Resolução número 009, de 11 de julho de 2014. Cria o Serviço de Orientação e Defesa do Consumidor, PROCON, na Câmara, no âmbito da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Após 4 anos, foi criada a gratificação, Lei Municipal número 2.182, de 22 de março de 2018, que instituiu gratificação mensal para os membros da Comissão Permanente de Licitação, Pregão e PROCON da Câmara Municipal de Bueno Brandão e da outras providências. Aí, o inciso 4. R$ 100 ao coordenador do PROCON da Câmara. Inciso 5. R$ 100 a cada membro do PROCON. E hoje recebe um valor bem abaixo, sendo que somente teve reajuste num aumento real. A Lei Complementar número 2.583, de 24 de fevereiro de 2016, concede a revisão de pagamento das gratificações instituída pela Lei Complementar número 2.182, de 2018. E a Câmara de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou, e o prefeito municipal promulgou a lei, né? Coordenador do PROCON, R$ 131,79. E para os membros, R$ 131,79. Né? Então, o referido projeto tem como objetivo um aumento no valor de R$ 400, sendo que são somente hoje 2 servidores, conforme o vereador citou ali, antes era 3, hoje só 2 atendem 11 mil pessoas. Né? Quer dizer, são 11 mil cidadãos, é claro que o atendimento não é de 11 mil, mas a proporção é bem grandinha hoje. Eles estão trabalhando muito e, às vezes, até o serviço de dentro da Câmara, ele tem que ser paralisado para atender o PROCON, já que foi criado. Então, as pessoas têm que ter uma resposta. E essa resposta, né, ela não é fácil. O advogado liga ou para a empresa ou para as pessoas que foram aqui denunciadas, né, conforme os ditames do direito falam. Então, fica aqui o meu entendimento e, como o vereador Antônio Marcos já tinha dito, ele tinha sobrestado, vereador, ainda tem mais 5 dias. Não sei se só para não colocar, não votar, é uma suposição e até uma proposta que eu estou fazendo aqui para a gente acertar esse projeto e dar essa gratificação para os funcionários que eles merecem muito. Peço que assuma a presidência o vereador Zé Wilson Domingues, que eu possa fazer o uso da palavra. Passo a palavra ao vereador Cláudio Aparecido Borba. Boa noite a todos, mais uma vez, a todos que já cumprimentei pessoalmente, mas boa noite mais uma vez. Aqui aos vereadores não cabe explicar a importância do PROCON. Né? Concordo até com o vereador Marcos, da forma que ele apresentou a emenda. O projeto passa, está normal, está tranquilo, porque no momento os funcionários que a gente tem na casa são insuficientes para todos os trabalhos, então não teria como a gente colocar mais um para o PROCON. E explicar para os cidadãos, né, que hoje em dia sabe da importância do serviço prestado, o PROCON, em nossa cidade. Se não houvesse tanto transtorno que e você tentar fazer hoje virtualmente ou ir deslocar para outra cidade, e tem resolvido a vida de muita gente. Né? E reclamação, e tapeação, as empresas hoje de toda forma têm, então é primordial esse serviço do PROCON aqui. E pelo serviço que eles prestam, né, no caso dos funcionários, eles não, só o atendimento presencial ali, eles têm que fazer o serviço por a pastinha embaixo do braço e fazer o serviço em casa, né, porque ele nunca é resolvido ali na hora. Então, ele se desenrola por vários dias, semanas, meses. Então, não é um serviço que eles vão fazer ali na hora e já está resolvido. Então, a importância da gente reconhecer o serviço, não pelo valor, mas pelo reconhecimento do serviço, é uma forma da gente reconhecer a gratificação pelo serviço prestado. Né? Nunca deixar pelo valor de R$ 131,79, nunca deixar de prestar o serviço por esse valor que é simbólico, né? Mas é merecido que os funcionários que
prestem esse serviço de tamanha excelência, de tal forma, é merecido essa gratificação com esse aumento real. Por isso, sugeri, né, conversando com os funcionários, sugeri que houvesse um aumento para que a gente fizesse o reconhecimento dos serviços prestados e que não caia a qualidade, não pelo valor, não por dinheiro, mas que esses serviços prestados não caia de qualidade, não pare de atender o cidadão de Bueno Brandão, que, como diz o vereador, fez o levantamento, só agora em poucos dias, mais de 50 reclamações apenas da tapeação de aposentados e pensionistas. Então, somente para justificar a população, caso aqui para os vereadores, eu não precisaria explicar nada, né, mas fica essa aqui meu entendimento, o porquê que eu ofereci essa gratificação. Obrigado, senhor presidente. Vereador Cláudio, Vossa Excelência me permite um minuto, por favor? Eu esqueci de fazer uma elucidação aqui de um caso que aconteceu com o PROCON de Bueno Brandão, o senhor que está nos acompanhando aqui, eu agradeço, vereador Cláudio. A importância do PROCON na cidade. Não está escrito isso que eu vou falar, mas ele acaba sendo um juizado de pequenas causas. E aconteceu há um ano atrás, mais de um ano atrás, bem mais de um ano atrás. Também, por coincidência, amigo meu, e ele foi numa loja e comprou uma bicicleta. E financiou em 5 vezes. Aí ele percebeu que ele não ia poder pagar a bicicleta. Ele foi lá na loja, conversou com o gerente da loja e falou assim, olha, eu vim devolver a bicicleta. Aí o gerente da loja falou assim, mas você comprou a bicicleta, foi aprovado aqui, você já está com ela. Ele falou, não, inclusive eu andei bastante na bicicleta. Eu vim devolver. Mas não posso fazer isso, não tem como, já está tudo aprovado, inclusive você pagou a primeira, mas eu não posso pagar o resto, por isso que eu vim devolver. E isso depois de 2, 3 dias que eu tinha andado bastante na bicicleta. Aí, eu falei, não vamos pegar a bicicleta, não tem jeito, pode ir embora. Aonde que ele foi? No PROCON. Ele veio no PROCON. Aí o PROCON, vamos tentar arrumar aqui a situação, ligou lá para o gerente, falou, impossível, não sei o quê. Aí, para sorte, um funcionário da loja precisava de uma bicicleta, foi lá e comprou a bicicleta dele. Então, olha a situação que o PROCON também nosso é colocado. De cidadão compra, não quer devolver, aí você vê que a pessoa, ela é muito humilde, muito simples, ela não concorda, e ela ainda comentou, não vou poder pagar. Aí meu nome vai ficar sujo, vai ficar ruim. Então, até nisso o PROCON ajuda. A devolução amigável, porque um funcionário da loja resolveu comprar a bicicleta. Aconteceu isso no nosso PROCON. Então, para vocês verem a situação que os 2 membros e o responsável pelo PROCON passa. Então, só para ele estudar, senhor vereador Cláudio, obrigado. Peço que retorne ao trabalho o presidente Cláudio Aparecido Borba. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 002/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, salvo emenda, do projeto de lei complementar número 002/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Danila Manso Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. O projeto de lei complementar número 002/2024 foi aprovado em primeiro turno, salvo emenda, por unanimidade. Em discussão, a emenda aditiva, né? Supressiva? Aditiva. Modificativa. Modificativa número 001 ao projeto de lei complementar número 002/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda modificativa?
Não havendo quem queira falar sobre emenda modificativa número 001/2024 ao projeto de lei complementar número 002/2024, está encerrada a discussão. Em votação, a emenda modificativa número 001/2024 ao projeto de lei complementar número 002/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. A emenda modificativa número 001/2024 ao projeto de lei complementar número 002/2024 foi aprovada por unanimidade, em primeiro turno. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 007/2024. De iniciativa do Executivo Municipal, o presente projeto tem por objetivo alterar normas para a concessão de subvenções sociais pelo município. Projeto de Lei 007/2024 autoriza o Poder Executivo a realizar termo de colaboração com organização da sociedade civil que especifica, nos termos do artigo 31, inciso 2 da Lei Federal nº 13.019 de 2014 e da outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar termos de colaboração com o Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, entidade filantrópica, assistencial, beneficente, inscrita no CNPJ sob o número 17.912.007/1000 ao contrário, -82, com sede à Rua Coronel Ramalho, número 336, centro, nesta cidade de Bueno Brandão, Minas Gerais, com validade para o exercício de 2024. Artigo 2º. Será realizada uma parceria entre os colaboradores, sendo ela um conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica, estabelecida formalmente entre a administração pública e a organização da sociedade civil, acima descrita, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades expressas no termo de colaboração. Artigo 3º. A parceria consistirá numa transferência de recursos pelo município de Bueno Brandão ao Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, no valor mensal de R$ 336.559,20, condicionado ao cumprimento das metas estipuladas no plano de trabalho anexo à presente lei, sendo o valor pré-fixado para o ano de 2024 de até R$ 4.038.710,40, de forma anual, valor global. Parágrafo 1º. Os valores dos repasses mensais acima previstos ficam condicionados à efetiva prestação de serviços elencados no plano de trabalho anexo à presente lei, devendo ser descontado do montante aqueles que não forem efetivamente prestados. Parágrafo 2º. Especificamente, no mês de fevereiro de 2024, fica o Executivo autorizado a repassar à entidade, além do valor mensal previsto, a quantia de R$ 313.550, em parcela única, que deverá ser utilizado exclusivamente para a compra de equipamentos. Parágrafo 3º. O Executivo poderá repassar ainda a quantia de R$ 96.000 à entidade para auxílio nos valores despendidos em razão de cirurgias. O repasse deverá ocorrer quando houver o início efetivo dos trabalhos relacionados, sendo que o valor total será distribuído equitativamente entre os meses restantes para o final da vigência do termo de colaboração firmado, devendo ser formalizado mediante termo aditivo. Parágrafo 4º. As especificações de valores dos parágrafos 2º e 3º já integram o montante anual estimado discriminado no caput. Artigo 4º. Além dos valores acima mencionados, poderão haver repasses na forma pós-fixada, desde que previstos em portarias do Ministério da Saúde, em resoluções estaduais ou em leis municipais, os quais serão liberados com a autorização prévia do Secretário Municipal de Saúde e com o aval do Conselho Municipal de Saúde, a partir de uma estimativa das metas físicas pactuadas e remuneradas, de acordo com a produção a ser apresentada pelo hospital, cujo plano de trabalho deve ser previamente apresentado e aprovado pelo gestor da parceria,
e os pagamentos serão efetuados após liberação dos recursos pelo ente responsável pelo repasse, conforme o caso, nos termos do artigo 15, parágrafo 4º da portaria número 3.410, de 30 de dezembro de 2013. Artigo 6º. As despesas decorrentes da presente lei serão custeadas por dotação orçamentária própria. Artigo 6º. Em atendimento ao que prevê o artigo 42, inciso 2 da Lei Federal 13.019 de 2014, poderão ser utilizados os recursos vinculados à parceria para o pagamento de servidor ou empregado público que seja prestador de serviço ao Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus. Artigo 7º. Para que não haja prejuízo da cobertura de direito à saúde para a população, os efeitos dessa lei e dos instrumentos celebrados entre o Executivo e a entidade terão efetivos retroativos a 1º de janeiro de 2024. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Bueno Brandão, Minas Gerais, 18 de janeiro de 2024. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. Encaminho para a deliberação dessa Igreja Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa autorizar o município de Bueno Brandão a formalizar termos de colaboração com o Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus no ano de exercício de 2024, reforçando especificamente a questão da plenagem no âmbito da saúde, a continuidade dos atendimentos das especialidades, ou seja, dos médicos especialistas, dos 366 plantões durante o ano, dos recursos extras que serão repassados ao longo desse exercício para a aquisição dos últimos equipamentos para o centro cirúrgico, também para a realização das cirurgias de baixa complexidade, entre outras importantes ações em prol do nosso Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus. É muito importante informar aos nobres edis, bem como a toda a população, que para esse exercício estão sendo aumentados os repasses para o Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus, sendo R$ 90.450 para o reajuste dos valores dos plantões médicos, do pronto atendimento, R$ 315.550 para a aquisição dos últimos equipamentos necessários para o funcionamento do centro cirúrgico, R$ 96.000 para a realização de cirurgias de baixa complexidade, R$ 110.000 para atendimento dos médicos especialistas, totalizando um aumento no valor de repasse de R$ 610.000. Comparado com o ano passado, é importante ressaltar também que nesse valor já estão incluídas as indicações das emendas impositivas dos vereadores que fizeram a indicação para o nosso Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus. Outra informação importante é que, além do valor total do repasse de R$ 4.038.710,40 para o hospital, neste ano de 2024, a Prefeitura continua pagando direto para a Copasa o valor da dívida do hospital para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, cujo valor do pagamento deste ano é de R$ 124.042,32, chegando praticamente ao valor de R$ 4.200.000 destinado ao nosso Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus, além dos profissionais do quadro de servidores da Prefeitura que prestam serviço para essa importante entidade do nosso município. Destaco, por fim, que o embasamento e constituição do numerário envolvendo os repasses propostos se deram de acordo com o plano de trabalho apresentado pela entidade, o qual elenca de forma completa e detalhada os valores estimados a serem utilizados, bem como as metas qualitativas e quantitativas a serem atingidas. Dessa forma, diante de tudo exposto, conto com a compreensão de todos para a aprovação desse projeto de lei, que se demonstra tão importante para a população bueno-brandense, visando um melhor atendimento e uma melhor qualidade na prestação de serviços de saúde realizada pelo Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus. Bueno Brandão, 18 de janeiro de 2024, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. E como já disse, o projeto vem acompanhado, né, do documento descritivo do hospital e o plano de trabalho desenvolvido por ambos, o Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus e a Secretaria Municipal de Saúde. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 007/2024. Algum vereador gostaria de falar sobre esse projeto de lei?
Com a palavra, vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa Obrigado noite. pela oportunidade. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Um prazer tê-los com a gente. Quem nos acompanha pelas redes sociais e os colaboradores da casa, que são fundamentais para os nossos trabalhos. Esse projeto é muito importante e tudo que se refere à saúde sempre é bem-vindo. Sempre foi dito e sempre será dito que saúde não tem preço, tem custo. Nós temos aqui uma pérola, que é o Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. E a importância de um hospital numa cidade só é medida quando se conversa com pessoas de cidades vizinhas que também tinham o hospital funcionando no passado e, por circunstâncias da época, encerrou suas atividades. A falta que esse hospital faz nessas cidades em que a gente tem relatos, né? Então, a gente tem que fazer tudo e mais um pouco para que o nosso hospital continue atendendo as pessoas aí com tamanha importância, né? Como é feito com o carinho, a determinação e a qualidade do atendimento do hospital, né? Vimos aqui o aumento de repasse para o hospital, né? E, finalmente, estamos agora vendo uma possibilidade de termos o centro cirúrgico de novo, que já tivemos. Foi fechado, se eu não me engano, dia 23 de abril de 2009, por inúmeras recomendações de melhorias nas instalações do centro cirúrgico, e na época não foi atendida, não vem ao mérito, né? E várias vezes, né, foram pedidas essas reformas, essas melhorias, que sequentemente não foram atendidas, e aí encerrou as atividades, que foi uma perca muito grande para nós durante esse período. Voltando ao centro cirúrgico, as nossas gestantes terão a oportunidade de ter os bebês aqui, fazer o pré-natal, fazer as visitas, e buscar e levar, né? Então, é um avanço enorme. E, então, de muito bom grado, e outras cirurgias menores, né, pequenas cirurgias, serão feitas também. Então, parabenizar, agradecer, e isso já é promessa de outras campanhas, né, de outros que está sendo concretizando agora, que a gente acredita, e dizer que o nosso hospital, todo o dinheiro que vai para ele, do SUS, e que vem do governo do Estado, e da Prefeitura, e de arrecadação particular, tudo somando ainda é pouco. Haja visto que ontem teve um evento aí para arrecadar fundos para o hospital, porque está em sérias dificuldades econômicas, né? O nosso hospital, ele não consegue fechar as contas, né? Sempre gasta mais do que arrecada no total, no montante. E os 4 milhões e pouco que aqui foi totalizado, né, que é um valor muito bom, alto, temos que reconhecer, para um centro cirúrgico talvez seja insuficiente, teria que ser um valor maior. Aí você me questiona, mas por que você diz isso? Porque tenho amigos, né, que trabalham no hospital, né, de Ouro Fino, hospital de Santa Rita de Sapucaí, onde tem centros cirúrgicos, né, que são cidades maiores, com um fluxo financeiro muito maior, hospital com um centro cirúrgico com a demanda muito maior que a nossa, né, com a atividade instalada, e com seríssimas dificuldades, que, porventura, por vezes, aí, até encerra as atividades momentâneas e volta na semana seguinte, para ajustar, né, as contas dos custos defasados, dos custos do centro cirúrgico como um todo, né, no hospital. Então, a saúde não tem preço, tem custo, e o custo do centro cirúrgico não é pequeno hoje, devido às novas normas, à equipe técnica, né, um conjunto de fatores que trazem, né, um serviço de excelência, né, com muita segurança, com muito primor a todos os cidadãos que necessitam, mas também um custo alto, né? E quando a gente está disposto a partir para isso, que é um bem, é um ganho enorme para a população, né, temos que ter disponibilidade financeira para bancarmos isso. Então, tem aqui o meu apoio, tem aqui a minha vontade de que nós tenhamos esse centro cirúrgico funcionando, que tenhamos essas cirurgias, os partos, e que os valores sejam, eventualmente, complementados, né, suplementados, se for o caso, porque a instalação do centro cirúrgico, o funcionamento, né, a realização dos trabalhos do centro cirúrgico é muito caro, né, é bem trabalhoso, é bem dispendioso, mas temos que continuar lutando. Então, sou favorável, acredito que tem tudo para dar certo, né? Começou, temos que seguir e ir até o final. Não podemos medir esforços nem recursos financeiros para dar sequência nesse projeto, que não seja um projeto, né, eleitoreiro, que comece agora
e sem fundamento para dar seguimento nos anos seguintes, aí, né, na posterioridade. Né? Tem que ser um planejamento muito bem feito para que ele volte a funcionar com esmero, com toda a sua eficiência do passado, trazendo a satisfação à população e que perdure por muitos anos, né, por toda a vida agora que a gente pretende. Né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Com a palavra, o vereador Joaquim de Assis dos Santos. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos os senhores, os nobres edis, os senhores presentes aqui. Eu vou ser rápido. A gente lembra, como já trabalhava na Secretaria de Saúde, quando do fechamento do centro cirúrgico do hospital. E aquilo foi um baque nas arrecadações do município, do Hospital e Maternidade do Senhor Bom Jesus. E eu queria aqui, senhor presidente, nobres colegas, fazer um adendo aqui ao artigo 4º, quando a gente fala de conselhos municipais de saúde. Senhor, vejam a importância dos conselhos dentro do município, desde o CONCEP até o Conselho Municipal de Saúde. Né? Então, a partir do momento que tem que repassar um dinheiro para o hospital, que vai tratar da saúde das pessoas, dos nossos munícipes, a importância de um conselho. Antes de repassar o dinheiro, além dos valores acima mencionados, poderão haver repasses na forma pós-fixada, desde que previsto em portaria do Ministério da Saúde, em resoluções estaduais ou leis municipais, os quais serão liberados com autorização prévia do secretário municipal de saúde, com aval do Conselho Municipal de Saúde. Então, isso quer dizer que o secretário ele não pode repassar sem o aval do Conselho de Saúde. Né? Então, vejam os senhores aqui, que todos os conselhos do município, a importância de cada um. Né? Então, nós vemos aqui, como o vereador Danilo ali acabou de falar, a saúde não tem preço. Gaste quanto gastar, o controlador interno e o contador Ico teve aqui agora há pouco fazendo a prestação de conta, e dentro do valor lá da Secretaria de Saúde é 15%, só que o município não tem condição de gastar só 15% em saúde, vai para 20%, 25%, foi até 27%. Então, isso quer dizer que também a saúde está sendo valorizada. Então, que fica aqui o meu agradecimento a todos aqueles que participaram, aos conselheiros, secretário de saúde, ao prefeito, aos contadores que elaboraram e também a diretoria do Hospital e Maternidade do Senhor Bom Jesus, né, muito eficiente, mandando todas essas estimativas de gasto para 2024, porque não é fácil. Tá? Então, fica aqui meus agradecimentos a todos e também a minha posição favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 007/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 007/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. O projeto de lei número 007/2024 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 009/2024, de iniciativa do Executivo Municipal. O presente projeto tem por objetivo alterar normas para a concessão de subvenções sociais pelo município. Então, devido à extensão do projeto, os nobres vereadores dispensam a leitura, que seja lido só apenas a epígrafe e a justificativa. Sim. Sim. Por favor, secretário. Projeto de Lei Municipal número 009/2024 dispõe sobre a nova política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. E os dados
e das disposições gerais. Justificativa. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, com previsão legal no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal número 8.069, de 13 de julho de 1990, ECA. Trata-se de importante conquista da sociedade para o combate à violação dos direitos. Os conselheiros tutelares serão eleitos de forma direta pelos cidadãos em processo de escolhas unificado no país, conforme previsão do artigo 139 do ECA. O Estatuto define a atividade exercida pelos conselheiros como serviço público relevante. Em Bueno Brandão, há atualmente um conselho tutelar com 5 conselheiros titulares. O ECA remete ao município a fixação da remuneração dos conselheiros e, a partir da sanção da Lei Federal número 12.696, de 25 de julho de 2012, passou a prever os direitos sociais a que eles fazem jus. Nesse contexto, para o município de Bueno Brandão, acredita-se que é preciso incorporar algumas mudanças na legislação, com a edição do projeto de lei que segue, que contém a previsão de cobertura trabalhista, carga horária, pagamento de horas extras nos plantões de sobreaviso ou banco de horas, estipulados na lei municipal, férias remuneradas, gratificação natalina e licenças maternidade e paternidade, a serem calculadas nos termos da legislação aplicável aos servidores municipais. Após o estudo da lei que rege o Conselho Tutelar, atualmente Lei número 1466 de 2002, percebeu-se a inexistência de um regime disciplinar como a revisão da faixa de remuneração, de modo a melhorar as condições profissionais dos conselheiros tutelares do município, bem como a sua carga horária. Para endereçar essas questões, a Secretaria Municipal de Assistência Social elaborou uma primeira versão do projeto de lei. Em suas disposições gerais, a proposta ora apresentada prevê que os conselhos tutelares devem possuir estrutura que permita o adequado desempenho das atribuições, estipula as competências dos conselheiros, de forma a permitir o acolhimento digno ao público, respeitando as orientações emanadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. Hoje, essas diretrizes são emanadas pela Resolução CONANDA número 231 de 2022. Registre, outro sim, sobre seu turno, que o regime disciplinar dos conselheiros tutelares, que ora se propõe, possui a índole de regulamentar as condutas possíveis, as condutas passíveis de configurar infrações administrativas e o procedimento a ser adotado para a aplicação da correspondente sanção. Tendo em vista a atual lacuna existe na legislação municipal, o estabelecimento em lei de regime disciplinar específico mostra-se imprescindível. Como previsto na Resolução 231 de 2022 do CONANDA, cabe à legislação local estabelecer o regime disciplinar dos conselheiros. Na sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 134, fica a cargo da legislação municipal dispor sobre benefícios e, por consequência, o regime disciplinar. As condutas passíveis de penalidade estão previstas em leves, médias e graves, com as respectivas sanções, nessa ordem, de advertência, suspensão e perda do mandato, conforme se determina a Resolução número 231 de 2002 do CONANDA. As infrações administrativas previstas possuem natureza estritamente ligada ao exercício das atividades dos conselheiros. Há previsão de dosimetria das penalidades, ressaltando a disposição sobre atenuantes e agravantes, guardando, assim, o princípio da proporcionalidade. Entretanto, para a aplicação das penalidades médias e graves, suspensão superior a 5 dias e perda de mandato, serão instaurados procedimentos administrativos para garantir adequadamente os princípios do contraditório e ampla defesa. A contribuição do Conselho Municipal do Direito da Criança
da competência para decidir sobre os procedimentos disciplinares e, eventualmente, aplicar penalidades, encontra-se respaldado no fato de ter tal conselho o responsável pelo procedimento da escolha e empossamento dos conselheiros tutelares, na forma do artigo 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quanto ao sistema CIPIA, importante destacar que o sistema está passando por transformação. Porém, assim que organizado, os municípios precisarão aderir a melhor estruturar os conselhos tutelares de Minas Gerais e outros estados, conforme o orçamento disponível. Ante todo o exposto, conclui-se que é imprescindível, no presente momento, a elaboração de uma norma jurídica estruturada, atualizada e condizente com os novos regimentos que tratam da matéria, garantindo não só eficiência na realização dos direitos sociais pelo poder público, como também maiores prerrogativas para a população do município e segurança jurídica dos conselheiros tutelares. Estando, pois, justificado o evidente interesse público de que se reveste a iniciativa, submeto-a ao exame dessa Igreja Casa Legislativa, contando com seu indispensável aval. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos de apreço e consideração. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 009/2024. Algum vereador gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. O assunto de conselho tutelar, ele já respinga, né, nesta casa legislativa, não é de hoje. Existem alguns questionamentos, inclusive por conselheiros anteriores, e são questionamentos plausíveis, principalmente pela questão da acumulação de cargos, principalmente em função privada. Porque a nossa Constituição, ela já traz a impossibilidade da acumulação de cargos, salvo algumas exceções. Por exemplo, cargo técnico com aquele cargo de origem, 2 cargos de professor e assim por diante. Agora, recentemente também, a questão dos cargos de agente de saúde e de endemias, que foram incluídos recentemente. Pois bem, quando a gente... e aqui no artigo... Deixa eu voltar no artigo, por gentileza. Eu estava um pouco preocupado com essa questão. O artigo 26. A função do membro do Conselho Tutelar exige dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada. Tempo atrás, fui questionado sobre um conselheiro tutelar e a gente encontra decisões diferentes sobre o tema. Nunca é algo decisivo. Nunca é algo que o martelo está batido. Sempre tem aqueles que falam que sim, aquelas decisões que falam que não. Aí a gente vem aqui no artigo 27 da proposta. O Conselho Tutelar funcionará atendendo, através dos conselheiros, das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, em expediente normal, e fora do expediente normal, em regime de plantão, segundo as normas do regimento interno do Conselho. Pois bem, daí nós vamos aqui no artigo 29. A remuneração do Conselho Tutelar será de R$ 1.600 e, observadas as disponibilidades financeiras e orçamentárias, será reajustada anualmente com um acréscimo de R$ 200. O porquê que eu li esse artigo 29? É unânime nas decisões que, por ser de dedicação exclusiva, é função, obrigação do ente público municipal dar aos conselheiros tutelares uma remuneração condigna à dedicação exclusiva do cargo. Isso é unanimidade. Se pode ou não fora do horário, tem lá as dúvidas, como já expliquei, mas remuneração condigna, de acordo com a complexidade do cargo, isso é unânime. Pois bem, mas para a gente analisar uma questão dessa, principalmente daquilo que está no artigo 26, a gente tem que olhar uma norma maior, que está
dentro da nossa justificativa da proposta, que vai lá na resolução do CONANDA A231. Pois bem, no artigo 38 da resolução do CONANDA, do Conselho Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente, traz em seu artigo 38 na cabeça, no caput. A função de membro do Conselho Tutelar exige dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada. O porquê da preocupação de vir nessa resolução do CONANDA? Porque a última resolução, a número 179 de 2014, também trazia a mesma redação. Eu fui procurar para saber se poderia ter havido alguma mudança entre 2014 e 2022. O que não ocorreu, manteve-se a mesma redação. Então, portanto, aqui, já esclarecendo, para os conselheiros tutelares que podem nos procurar, a resposta é, infelizmente, nós não podemos mudar o texto do projeto de lei complementar. A minha vontade era mudar, sinceramente, dizendo a todos, mas eu não posso contrariar uma resolução, uma norma maior do que a que nós estamos tecendo, de forma nenhuma. Eu sempre prego pela legalidade da matéria, pela observância da legalidade, do princípio, então eu não posso mudar. A minha vontade era, mas eu não posso. Então, o que nós temos que labutar, principalmente os conselheiros labutarem, é por uma remuneração mais digna. Só vou olhar aqui, por gentileza, se alguém puder ajudar, para quando que entra em vigor a lei em questão, que nós estamos aqui, o projeto de lei em questão, Não fala, Fica o poder autorizado a abrir crédito para as despesas iniciais, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, bem possível que seja em 2024 essa remuneração. Não fala se retroage ou não. Eu aqui, como eu não tenho estimativa de impacto orçamentário financeiro, se fosse para mudar esse valor, teríamos que ter a estimativa. Então, de minha parte, infelizmente, eu não vou mexer no valor. Mas o Executivo pode olhar com carinho essa questão. Porque já que tem que ser dedicação exclusiva, então poderia visualizar para o ano de 2024 uma alteração deste valor também. Mas a matéria, nesse sentido, é legal e aqui a gente não tem mais o que tecer, não tem mais o que fazer, principalmente nessa dedicação exclusiva, tempo integral. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Joaquim de Assis dos Santos. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos. E só reforçando, vereador Antônio Marcos, as suas palavras. Já fui conselheiro quando foi formado o primeiro Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, eu fazia parte dele. Me lembro, quando da formação, o prefeito era o Dr. Cleus, quem fez toda a documentação possível e necessária para a formação desse primeiro conselho foi o nosso amigo, grande companheiro, seu Zé Gomes. Aquele que a gente deve muito a esse senhor. E me lembro que, com o passar do tempo, foi criado, através do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar. E eu participei desse momento do município. E, conforme vai passando o tempo, as preocupações, as situações vão modificando cada vez mais e aumentando. Então, vereador André Marques, até, se Vossa Excelência quiser fazer um pedido, eu acompanharei. Tem conselheiros que, além do seu dia normal, quando ele está no plantão dele, acontece um problema com o menor, hoje nós não temos mais uma delegacia de polícia em Bueno Brandão. Ele é obrigado a entrar dentro de um carro e ir para Pouso Alegre junto. Sabemos lá a hora que volta. Entendeu? E para ele alimentar? Ele tem fome, ele tem sede, ele precisa se alimentar do bolso. Porque com R$ 1.600, mais 200 é muito pouco. É muito pouco. Entendeu? Então, fica aqui, é claro que tem um impacto estimativo financeiro, que a gente não pode mexer, nós ficamos de mãos atadas, porque as leis são do CONANDA, mas esse valor foi o executivo que... Viu? Mas nós podemos fazer, antes de promulgar, porque nós temos aí o segundo turno ainda do projeto, a gente vê da possibilidade também até de adiar, se for possível, ou até uma complementação desses valores de R$ 200, que, na minha avaliação, sai com um conselheiro aí, no final de semana, aí, uma criança deu problema, os pais têm que ir junto, o conselheiro também,
Aí chega lá às 7 horas da noite, lá em Pouso Alegre, na delegacia, o delegado de plantão está atendendo lá em Cambuí. Já aconteceu isso. Até ele chegar em Pouso Alegre para ser atendido, já era 1h da manhã. E aí? Então, tudo isso tem que ser visto. Concordo plenamente com o vereador. E, se Vossa Excelência tiver até uma ideia até de fazer uma solicitação a mais para o plenário aqui aprovar, eu acompanho. Uma parte, senhor Vontade, secretário. vereador. Eu vou ser muito sincero e muito direto. O meu pedido não será aceito. Não adianta eu pedir. E todos sabemos por quê, eu sou muito justo nas minhas palavras. Agora, com certeza, os demais edis desta casa, principalmente os da base, se pedir, pode ser que a coisa mude. Vou ser muito sincero, não esconda as palavras aqui. E realmente, nós não podemos ser condizentes, né, com o valor de R$ 1.600, e o senhor muito bem colocou, por questão até mesmo de alimentação. Então, não custa, não é uma matéria de extrema urgência. Nós precisamos votá-la, mas não é de extrema urgência. O mundo não vai acabar se nós pedirmos o sobrestamento dela. E aí, Vossas Excelências, tem o tempo para, junto ao senhor prefeito, ao senhor vice-prefeito, junto às demais secretarias, aos demais secretários, assistência social, planejamento, trabalhar para mudar esse valor. Porque realmente, se nós olharmos o que diz a legislação, igual afirmei há pouco, o que diz as decisões de Ministério Público, de tribunais de contas, R$ 1.600 não é condigno com o trabalho do conselheiro tutelar. Não é. Realmente não dá. Porque nós sabemos o risco que o conselheiro tutelar passa. Né? Nós temos aqui um policial que foi da ativa não faz muito tempo. O policial ainda tem um resguardo da preparação, da arma de fogo, né, do treinamento. O conselheiro, infelizmente, ele não dispõe desses requisitos, dessas condições. Certo? Então, assim, eu penso dessa forma. Acho que Vossa Excelência está coberto de razão. Pedir o sobrestamento da matéria e trabalhar junto ao Executivo para mexer nesse valor. E eu já digo aqui, uns R$ 2.000 para adiante. Vou ser muito sincero, daí para adiante. E sabe por quê? A gente vê tanto servidor da prefeitura que ganha mais que 1.600 e não faz um trabalho aos pés do que um conselheiro tutelar faz. Eu vou ser muito sincero no que eu estou falando aqui. Isso não é para diminuir ninguém. Isso só estou refletindo a realidade. Nós vemos aí, infelizmente, às vezes o salário base não é tanto. A gente vai lá e olha no portal da transparência a quantia de horas extras que tem. Então, quem é da base, quem tem boa interlocução, eu acho que poderia intervir nessa questão. Obrigado pelo espaço, senhor secretário. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 009/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno. Nós vamos pedir o sobrestamento do projeto. Se o plenário... Vai dar tempo da gente, pelo menos, discutir. Há alguma contestação quanto ao sobrestamento? Não havendo contestação, o projeto está sobrestado. Por 15 dias, então. Leitura pelo secretário do requerimento, número 006/2024, dos vereadores Danilo Amâncio Alberto Costa e Leandro Ribeiro Reginato. Requerimento número 006/2024. Senhor presidente, os vereadores signatários desta requerem, satisfeitos também com as formalidades regimentais, seja aprovado o presente documento e enviada a cópia ao senhor prefeito para a prestação de informação a respeito das emendas parlamentares individuais, emendas impositivas de autoria dos vereadores subscritos, apresentada ao Orçamento Municipal de 2023. Orçamento Municipal do exercício de 2023, enviado ao Executivo Municipal através de ofício 185 de 2022, conforme segue. Os vereadores Danilo Alberto Amâncio Costa e vereadores Leandro Ribeiro Reginato, 50% foi o valor da emenda impositiva para o Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus. E também de um calçamento do bairro Vargem Grande, com no início do laticínio, do André até o Pidico.
Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, 8 de fevereiro de 2024. Dalinese Lamâncio Alberto Costa, vereador da 19ª Legislatura, Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. E Leandro Ribeiro Reginato, vereador da 19ª Legislatura, da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Em votação em turno único, o requerimento número 006-2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 007, do vereador Antônio Marcos Martins. Indicação número 002. Não, desculpe. Não, não está aqui comigo, não. Doutora Neiva, doutor Gustavo. Não, essa aqui é a justificativa do projeto. Ajuda eu a procurar aqui, doutora Neiva. Eu acho que não está aqui, não. Aqui, ó. Sobre o estado do projeto. Aqui é do projeto 009. 006. 002. 003. Requerimento número 007/2024. Excelentíssimo senhor presidente Cláudio Aparecido Borba, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Considerando os termos do decreto legislativo número 002/2023, o qual convocou o plebiscito abrangendo o eleitorado do município de Bueno Brandão, para que delibere sobre a divisa entre os municípios de Bueno Brandão e Inconfidentes. Considerando que o artigo 7º do referido decreto legislativo determina, artigo 7º, o município de Bueno Brandão elaborar estudo de viabilidade municipal, o qual deve ser apresentado e publicado na forma da lei em até 180 dias, posteriores à promulgação deste decreto legislativo, conforme os termos do parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal de 1988. Considerando que no Sistema Eletrônico de Informações, SEI, do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, encontra-se o processo que trata do assunto. Considerando que a elaboração do estudo de viabilidade municipal traz ao município autonomia sobre a matéria, pois, quando necessário, este já estará consolidado. E considerando que a falta do referido estudo de viabilidade municipal pode causar ainda mais paralisia sobre a regularização da questão da divisa de Bueno Brandão e Inconfidentes, pois este é obrigatório nos termos do parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal de 88. Pelo exposto, solicito aos excelentíssimos a aprovação deste e posterior envio à Prefeitura Municipal de Bueno Brandão para que esta encaminhe à Câmara Municipal de Bueno Brandão, no prazo de 15 dias, a contar do recebimento deste, informações sobre a elaboração do aludido estudo de viabilidade municipal. Certo de contar com a compreensão no pleito apresentado, despeço-me elevando o vosso de estima e consideração. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 5 de fevereiro de 2024. Antônio Marcos Martins, vereador da 19ª Legislatura e membro suplente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, 85º da Emancipação Político-Administrativa. Em votação, em turno único, o requerimento número 007/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 002/2024, do vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Indicação número 002/2024. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder à recuperação e manutenção do calçamento, que dá acesso à Cachoeira do Machado 2, bairro Machado, neste município,
Justificativa. Tal solicitação se faz necessária para a correção das imperfeições como afundamento do leito, ondulações e pedras soltas. A precariedade da via vem causando transtornos e insatisfação aos usuários. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, aos 8 dias do mês de fevereiro de 2024, Danilo Amâncio Alberto Costa, vereador da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação, em turno único, a indicação número 002-2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Tem mais um, 4, 3. Leitura pelo secretário da indicação número 003-2024, do vereador Aristeu Brolese Filho. Excelentíssimo senhor presidente, indicação número 003-2024. O vereador que essa subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se realizar o encascalhamento do morro nas proximidades da residência da senhora Dona Maria do Divino, no bairro do Mergulho, neste município. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo proporcionar melhores condições de tráfego aos usuários, haja visto o período chuvoso e os transtornos sofridos pelos usuários da via. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2024. Aristeu Brolese Filho, vereador da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Em votação, em turno único, a indicação número 003-2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 004-2024, da vereadora Suelene Almeida. Indicação número 004-2024. Seletivo, senhor presidente, o vereador que essa subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder à recuperação e manutenção das estradas e morros de difícil acesso nos bairros a seguir. Estradas do bairro Cafundó de Baixo, Cafundó do Meio e Cafundó de Cima, conhecido como Mazuline, até a divisa do bairro Serrote. Estradas do bairro Machado até a divisa do bairro Bamburral. Justificativa. Tal solicitação se faz pedido dos moradores, que pedem especial atenção aos morros de difícil acesso, pois a trafegabilidade das estradas está muito prejudicada, considerando a necessidade de escoamento da produção agrícola, a necessidade do serviço de transporte escolar e ainda a utilização das vias públicas pelos usuários e moradores é de extrema importância, que as estradas sejam pedregulhadas e encascalhadas, para que durante os períodos chuvosos não traga transtornos e insatisfação aos munícipes. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2024. Suelene Almeida, vereadora da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Em votação em turno único, a indicação número 004-2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.